boa noite. Que bom, né, que a gente pôde estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, né, para adorá-lo em espírito e em verdade, né. Amém, porque nós temos esta oportunidade, né. Amém, porque a nossa igreja está aberta, né. E amém por você que também está em casa, né, e assistindo daí, né, que Deus abençoe, que a graça do Senhor te alcance também. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos guiou, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por todo o seu cuidado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque tu tens guiado o seu povo nessa terra, e será assim, Senhor Deus, como o Senhor nos prometeu, até o fim dos séculos. Senhor, nós estamos aqui na tua casa mais uma vez, Senhor Deus. Sê conosco, ó Pai. Abençoe todos que aqui estão, aqueles que ainda vão se achegar, e aqueles que também estão em casa, Senhor Deus, que a sua graça e a sua bênção os alcance, Pai. Cuida de cada um de nós, Pai amado. Aceita o nosso louvor nesta noite, Senhor Deus, que o fazemos a Ti de todo o nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o louvor nosso dessa noite com meditação nos Salmos 23, capítulo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me com a cabeça com óleo. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Com esse pensamento, vamos cantar o hino 201. Meu cálice transborda. Senhor, vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Quanta gente está em busca dos prazeres que o mundo pode oferecer. Ignoram a felicidade que em Cristo de graça podem ter. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor. Vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Ó amigo, se as coisas desta terra só trazem dor, desilusão, Em Cristo a paz e alegria, Ele é fonte de vida e salvação. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor. Vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu
Amém. Continuamos nosso louvor. Vamos meditar na passagem que está em Romanos 5, de 1 a 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Vamos cantar bem alegres, bendita a esperança. (240). Este hino é um hino que eu gosto muito. Lógico, tem muitos hinos que eu gosto muito, né? E esse é um hino que nos leva aos pés da cruz, né? Lá em Gálatas 6:4 diz assim: mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Vamos cantar o hino 211, Rude Cruz.
O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Boa noite a todos. Que Deus seja louvado pela sua presença aqui na igreja, você que está na casa acompanhando o culto. Gostaria de pedir agora àqueles que puderem se colocar de joelhos para juntos fazermos uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos imensamente gratos a Ti, porque nós temos o privilégio de poder Te adorar, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um dos seus filhos, Senhor. Abençoe cada um que está acompanhando essa programação, aqueles que não podem, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o desejo de cada um, que o Senhor esteja atendendo todos os pedidos, todas as necessidades de cada um dos seus filhos, Pai.
Abençoe o pregador que vai abrir a tua palavra, que ele seja totalmente inspirado pelo Santo Espírito, Senhor, e que a mensagem venha de acordo com o que nós necessitamos para a nossa vida, e que tudo seja para o nosso crescimento espiritual, Pai. Abençoe toda essa programação, esteja conosco, nos acompanhando e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Continuidade ao nosso culto, né? Como nós temos costume dos nossos cultos de quarta-feira, temos aqueles momentinhos de oração, estarmos em grupo reunido. Aqui na igreja, infelizmente, não poderemos nos reunirmos, ficarmos juntinhos ali, para congregarmos nossos pedidos, nossos agradecimentos. Então, nós teremos esses momentos aqui agora, alguns minutos, para deixar para que você possa ter um momento de oração, de relacionamento, de oração com o próprio Deus. Teremos alguns minutinhos, o pessoal que está em casa também, assistindo a transmissão, poderá ter esses momentos. Então, que você aproveite e deposite agora seus agradecimentos, pedidos, diretamente ao nosso Deus. Aproveite a oportunidade agora.
Pai Celestial, o Senhor tem cuidado e protegido de cada um de nós e nesse momento tem ouvido os nossos pedidos, agradecimentos, clamores, petições, angústias até mesmo. Que nós clamamos aqui Tua vontade e Teu poder possa acontecer em nossas vidas, Pai. Sabemos que é o mais importante, é o que mais importa e é o que é suficiente para a nossa vida. Cuida de cada um de nós, nos dê forças para enfrentarmos esses momentos em que nosso planeta está vivendo, para que acima de tudo possamos nos preparar e preparar mais pessoas para o dia da Tua volta. Obrigado pelo cuidado, misericórdia, amor e carinho com cada um de nós é o que a gente ora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino agora. 499. Não me esqueci de ti. Jesus não se esqueceu de nenhum de nós, né? Amém por isso. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Uma boa noite, que você seja muito bem-vindo à casa do Senhor mais essa noite, você também que nos acompanha, que você se sinta também abraçado pelo poder e a mão poderosa do nosso Deus, que cuida, nos protege e está sempre conosco ao todo tempo. Que bom nós ainda temos a oportunidade de nos congregarmos, né, de nos reunirmos e de ainda
podemos louvar e adorar a Deus da maneira que nós costumamos fazer. Que bom, que Deus seja louvado por isso. E a gente vai meditar um pouquinho mais na palavra de Deus nessa noite. Mas antes eu queria convidá-los a juntos mais uma vez fazermos uma oração, assim como você está. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Querido Pai Celestial, estamos mais uma vez em Tua casa e em Tua santa presença, para juntos aprendermos um pouquinho mais a Tua palavra. Fala conosco através dela, é o que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós faremos acredito eu que serei breve aqui hoje, teremos uma meditação no nosso culto, e acredito eu que o que a gente vai estudar, analisar um pouquinho hoje da palavra de Deus, seja algo que às vezes você até já tenha meditado, pensado nisso, mas é o fato de que mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, Deus tem bênçãos para nós. Mesmo em meio à turbulência, Deus tem bênçãos reservadas e preparadas dentro dos problemas para nós. Que às vezes nós não, em meio aos problemas, não conseguimos enxergar ou entender. Queria ler com você um texto, você que está conosco aí em casa também, o livro de 2 Reis, abra comigo a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, e o verso ao verso 11. 2 Reis, capítulo 2, o versículo 11. A minha versão, ela diz assim, ó. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Vamos ficar só nesse versículo aqui. A história você deve conhecer, né? A história de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu foram dois grandes homens da história bíblica, que pregaram o evangelho, fizeram muitas obras para Deus. E aqui nesse momento, nesse evento que a gente leu aqui, esse versículo é no momento em que eles foram separados e Elias é levado aos céus, através de uma carruagem, de um cavalos de fogo que apareceram ali, né? Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo também, que separou Elias e Eliseu, e Elias foi levado ali. E o interessante é o que a gente vai analisar um pouquinho no final do texto, se você observar comigo. O final do texto ele diz assim: e Elias foi levado aos céus num redemoinho. É impressionante, a revelação mostra que Elias foi levado aos céus. A revelação diz que Elias foi levado aos céus, e você pensa que realmente é algo bom, né? Você ser levado para o céu, né? Que coisa boa, né? Todo mundo quer ir para o céu, é o que o texto diz, mas perceba que foi de uma maneira diferente, num redemoinho. E a pergunta que fica, por que num redemoinho? Um redemoinho chega a ser definido no dicionário de língua portuguesa como uma tempestade de vento em forma de espiral. Ou seja, estar num redemoinho não é uma experiência muito boa, né? Obviamente, existem filmes e por aí que mostram como que é um furacão e tal. E você percebe que se você estivesse num redemoinho, você poderia muito bem se machucar, ou até mesmo pior, poderia até chegar a óbito, porque é uma coisa bem forte, dependendo da intensidade desse redemoinho. Estar num redemoinho pode não ser uma experiência muito boa, pois seu movimento é rápido, causado pelo cruzamento de ventos agitados. Mas foi num redemoinho que Elias foi conduzido a Deus. Pergunto de novo, por que Deus usou um redemoinho para levar Elias para o céu? É uma pergunta assim, só para a gente entender o raciocínio dessa noite, tá bom? O que me chama a atenção também é o fato de que Deus usou um elemento da natureza, um redemoinho, uma tempestade com ventos fortes e agitados, para conduzir Elias até o céu. Creio eu que o profeta chegou no céu sem nenhum arranhão. E olha como Deus é tremendo, né? Ele usou algo que para nós machuca, né? Causa destruição e alguma coisa, para levar um servo dele para o céu. Só que sem nenhum arranhão.
como Deus, Ele é tremendo, né? Ele usa aquilo que é perigoso, que possui um poder destrutivo, devastador, e Deus doma aquilo. Deus controla, subjuga, é dominado por Ele. O redemoinho, aquele redemoinho foi dominado por Deus. E esse redemoinho pode ser usado também, foi usado no caso, a favor de Elias. Nós podemos entender um pouquinho, aí você vai entender o porquê da minha pergunta, por que Deus usou um redemoinho para conduzir Elias até o céu? Um dos ensinamentos que nós podemos extrair desse texto é o fato de podermos pensar que o redemoinho são os nossos momentos difíceis da nossa vida, os problemas que surgem e que chegam. E mesmo em meio aos problemas, dificuldades, lutas, Deus tem bênçãos para cada um de nós. No caso de Elias, a bênção dele era ir para o céu. No meio de um redemoinho, de uma coisa complicada e destrutiva, Deus conduz ele para o céu. Fiquei pensando então nisso e reparei que redemoinhos representam tempos de tensão em nossas vidas. O Senhor Deus Todo-Poderoso usa para falar conosco ou nos aproximarmos dele. Tempos de tensões, tempos de angústias, de dificuldades que Deus pode usar para falar conosco. Um pequeno parêntese aqui, uma abertura na nossa meditação, que faz parte também, é o fato de que, sim, Deus ele usa momentos difíceis na nossa vida para nos ensinar algo e até mesmo para nos achegar mais perto dele, mas não é o único meio, tá? Às vezes a gente se pergunta, por que Deus acontecendo isso comigo? Muitos dos ensinamentos de Deus, das experiências íntimas entre nós e Deus, não precisariam passar por sofrimentos, nós poderíamos aprendê-las de outra maneira. A questão é, por que nós esperamos a nossa vida chegar num ponto de sofrimento, para daí então se chegar perto de Deus? Acho que essa seria a pergunta mais relevante. Por que a gente espera momentos difíceis chegarem, para daí a gente, Deus, me perdoe, eu estava errado mesmo. Se você sabia que já estava errado antes. Isso acontece com todos nós. Redemoinhos são compostos por ventos de forças contrárias, são ventos contrários. Porém, Deus fez Elias subir ao céu em meio a essas forças contrárias. Se você está passando por um momento de tensão na sua vida, de dificuldade, de problemas, está envolvido numa tempestade, de ventos contrários, ouça, Deus domina redemoinhos. Deus aplaca fúria dos ventos fortes. Deus é um Deus que abranda o poder destrutivo do mal, porque Ele mesmo é o Deus Criador e Todo-Poderoso. Ele é Senhor absoluto das nossas lutas e aflições. Não se esqueça disso, em meio aos problemas e dificuldades. Hoje, mundialmente, nós vivemos um momento complicado, né, de dor, de sofrimento. Aqui em nossa região ainda nós estamos bem, comparado a muitos outros lugares que estão sofrendo devido ao Covid-19. Aqui nós estamos ainda melhores que muitos lugares, mas tem muitas pessoas aí sofrendo. E Deus está lá com elas também. Deus está aqui conosco e está com essas pessoas também. Pergunta é, você está tenso com alguma coisa? Você está com alguma dificuldade? Confie em Deus que Ele tem poder para dominar esse redemoinho na sua vida também. Algumas verdades que eu separei aqui, e que eu gostaria de mostrar para nós nessa noite. A primeira delas é, uma das verdades, tá bom? É que Deus fala no meio do redemoinho. Deus ele fala no meio do redemoinho. Nós podemos aprender isso em Jó. Jó capítulo 38, verso 1, a gente lê assim, ó. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, em um momento em que Jó passava por dificuldades. Redemoinho é uma forma de tempestade de ondas, ventos contrários que se chocam. Deus fala em meio à tormenta, em meio às dificuldades e problemas. Às vezes nós podemos, em meio aos problemas, em momentos difíceis, a gente perdeu o controle nosso próprio e não conseguir ouvir mais nada, ficar cego, ficar surdo, ficar mudo.
por causa do problema que você está passando, que é tão grande, você não consegue mais ouvir nada, você não entende mais nada, você não consegue achar solução, você não consegue ouvir Deus. Mas saiba que Deus, dentro do redemoinho, dentro do problema, fala conosco. Assim como falou com Jó. A Bíblia diz que a voz de Deus troveja maravilhosamente. Jó, capítulo 37, verso 5. É voz como a voz da trombeta em Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Nem o vento mais forte, nem o tornado mais violento abafa a voz de El Shaddai. A voz do Deus Todo-Poderoso. Isso é magnífico, é fantástico, porque nós conseguimos enxergar esperança, onde às vezes nós, se não tivéssemos conhecimento de Deus, nunca jamais encontraríamos esperança. Jó atravessava um período de grande tensão, ele passava por uma tempestade violenta em sua vida. Estava agitado. Mas o que Deus fez ao seu servo? Usou aquela tensão, aquele mar agitado, para falar com ele. E aí nós temos que ter a ideia de estar sempre com os ouvidos e olhos atentos para ouvir aquilo que Deus nos fala, mesmo em meio aos problemas. Muitos problemas Deus usa para falar conosco. E Deus fala. Você deve ter experimentado momentos assim em sua vida. É conhecida aquela parte do livro de Jó, onde ele diz assim: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é fantástico. Quando Jó passa por um momento de dificuldade, ele declara isso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, verso 5. Jó estava declarando que a tensão, o redemoinho, é que permitiu que os seus olhos pudessem agora, então, poder ver a Deus. Isso não é fantástico? Que bom seria se a gente pudesse ter esse mesmo contato que Jó teve com Deus, sem precisar passar por sofrimento. Por que a gente tem que passar por sofrimento para poder depois ter um contato íntimo com Deus? Detalhe, para entendermos isso, Deus não quer que você sofra. Deus não quer, mas Ele usa o sofrimento que você possa estar passando para te ensinar algo, te falar alguma coisa, te fortalecer, te sustentar. Quantas vezes a tensão, o problema, a dificuldade que surgiu não nos permitiu ver a Deus, não nos permitiu enxergar, não nos permitiu escutar o som da voz de Deus. Mas, meu irmão e minha irmã, Deus falou a Jó do meio da tempestade. Tempestades não abafam a voz de Deus. Então, é também completamente possível que Deus esteja falando com você em meio às suas tempestades. Tenha plena certeza disso. E aí vem aquela frase, né? Aquiete-se e você escutará a sua voz, a voz de Deus. Aquiete-se e você ouvirá o que Deus tem para dizer. É até meio, né, algumas vezes até meio complicado se dizer, né? Às vezes está passando por um momento difícil e a pessoa vem para você e bate no seu ombro e fala: fica calmo, fica tranquilo. E daí você fala: como ficar calmo? Aí que você se irrita mais, né? Porque daí a pessoa está passando por dificuldade. E a pessoa vem e fala para você ficar calmo, aí você se irrita mais ainda. Mas é uma mais pura verdade. Aí vem um grande ensinamento, né? Se nós permanecermos ao lado de Deus, ouvindo a sua voz, antes de termos algum sofrimento, quando vier o sofrimento, a gente vai ouvir Deus muito mais fácil. Mas a mensagem é difícil? É difícil. Mas quando vier um sofrimento, acalme-se. Escute o que Deus está falando para você em meio ao sofrimento. Alguma coisa Ele vai te ensinar. A segunda outra verdade que eu queria expor para nós aqui nessa noite é o fato de que o Senhor também não só fala, mas também se manifesta em meio aos redemoinhos. No livro do profeta Zacarias, nós lemos assim, Zacarias capítulo 9, o verso 14. O Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Em outras versões, o texto diz assim: o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Deus vai junto. Deus, Ele se manifesta em meio aos problemas. Deus não está separado do seu problema. Ele está dentro do seu problema, dentro do seu redemoinho, para te tirar de lá, para te solucionar, para te ajudar, te proteger, te ensinar. A Bíblia nos mostra que o Senhor pode se manifestar no redemoinho.
Isso é maravilhoso. Ele marcha em meio, dentro dele. Aí até podemos fazer uma pequena frase aqui. O caos, vamos dizer assim, o caos seria a matéria-prima para Deus poder manifestar a sua glória. Em meio ao caos, é aí que Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Lógico, não necessariamente só no caos, mas em meio ao caos, Deus surge, resplandece e manifesta o seu poder. E aí nós enxergamos Ele. Isso é um exemplo. Lembra de como a Bíblia conta a história da criação? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. No entanto, em meio a esse cenário, Deus criou a luz, Deus criou os mares, a terra seca, as plantas, os peixes, os animais, o homem e a mulher. Aonde? Na terra sem forma e vazia. Em meio ao caos, em meio a algo do nada, Deus tem poder de criar, de solucionar as coisas. A verdade então é essa: na tempestade violenta, na tensão mais forte, Deus mostra a sua majestade marchando e se manifestando. Num redemoinho, ele levou Elias ao céu, ele falou com Jó, e Deus, podemos aí concluirmos que Deus transforma, já deve ter ouvido essa frase, Deus transforma tragédia em bênção. Isso é fato. Isso você consegue perceber muitas vezes, se você olhar o seu dia a dia, de coisas que aconteceram na sua vida, você vai perceber que Deus transforma tragédia em bênção. Quantas vezes você passou por algum problema, dificuldade, e agora você passou por aquilo e você olha para trás e vê, puxa vida, aprendi muito com aquilo. Ou aquilo que eu fiz, o que aconteceu, me proporcionou depois uma coisa muito boa. Deus consegue, tem esse poder. E a terceira verdade que eu gostaria de expor nessa noite, de a gente meditar um pouquinho, é o fato de que o Senhor também, eu acho que esse, não sei se vou colocar como mais importante, mas é muito importante, que o Senhor nos quebranta no redemoinho. Ele fala conosco no redemoinho, Ele se manifesta no redemoinho, e Deus também nos quebranta dentro do redemoinho. Quando estamos em meio às aflições, quando nós estamos em meio às nossas aflições, dificuldades, problemas, é aí que a gente percebe que a gente é fraco, que a gente é fraquinho, não serve para nada e que depende de Deus. Nós somos incapazes. Na tensão, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dor, de lágrima, é que melhor aprendemos a confiar em Deus e saber que sem Ele nada a gente pode fazer. Não somos nada. Aí eu volto a repetir. Por que em meio ao problema que a gente percebe e tem a noção dessas coisas? Por que a gente não tem essa noção de que é fraco? Às vezes até a gente tem a noção de que é fraco e não é nada perante Deus. Mas a gente parece que só encalacra dentro da nossa vida, do nosso ser, depois que a gente passa por um problema. Parece que é daí que a gente acorda e percebe, não, eu não presto para nada mesmo, eu sou incapaz. Só Deus pode fazer as coisas através de mim. Quando Jó experimentou um redemoinho sobre sua vida, ele pôde conhecer melhor a Deus. Ele mesmo disse, né, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, o texto que a gente leu. É como se Jó tivesse dizendo assim, ó, somente agora eu conheço o Senhor, de verdade, porque antes eu só ouvia falar do Senhor. E é uma verdade, assim, muito forte, porque às vezes pode ser um momento que eu e você possamos estar passando, só ouvindo de Deus, só Deus lá e você aqui, e você ouvindo de Deus e tal. Não tem um contato íntimo e pessoal com Deus. Aí vem o problema e você aprende. Quando Jó experimentou esse redemoinho, ele pôde conhecer melhor a Deus. No livro de Jó, lemos que ele respondeu ao Senhor. Jó disse assim, ó, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó lhe disse isso depois de passar os seus momentos de sofrimento. Depois que ele foi quebrantado por Deus dentro do redemoinho. E ele então reconhece que ele não é nada. E a Bíblia chega a dizer que Jó fica triste, fica muito triste.
Só que Jó não ficou Jó não ficou somente triste pelo fato de ter passado por sofrimento, perdido filhos, perdido dinheiro, riquezas, perdido as coisas que ele tinha, a própria saúde. Jó não ficou triste somente por causa disso. Ele ficou triste porque ele também percebeu que ele não é nada. Ele percebeu então que ele não é nada. Que pode vir acontecer essas coisas e ele vai morrer, porque ele não é nada. Sem Deus ele não consegue nada. Aí ele percebeu, ele ficou triste por causa disso também. Também é muito interessante ler o que Jó declarou em seguida, depois que ele declara isso, no capítulo 42, no verso 6 do livro de Jó, ele diz assim: eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, verso 6. Com essas palavras, Jó estava dizendo que ele se arrependia do orgulho que ele tinha. E ele se cobria de terra e de cinza para mostrar a tristeza dele. Tristeza pelo fato de só agora, de só agora entender que ele não é nada. Precisar passar por um sofrimento para entender, olha, Jó, você não é nada. Diego, você não é nada. Veja o que faz o redemoinho quando Deus permite esse redemoinho na vida de alguém que o serve. Veja o que ele fez na vida de Jó. Essa experiência quebranta o coração, esmaga todo o orgulho que possa estar dentro da gente, deixa a pessoa completamente entregue a Deus, ou seja, a pessoa fica dependente de Deus. Às vezes nós podemos correr o risco, né, de estarmos bem na vida e tal, vivendo bem e andando lá, eu sou o melhor cristão do mundo, eu sou o cara e tal. E às vezes estamos completamente enganados, pensando dessa maneira. Esses redemoinhos que aparecem em nossas vidas servem para isso também, quebrar nosso orgulho, quebrar tudo isso que há de rancoroso em nós, para nós nos humilharmos de verdade a Deus. Um pensador, Marcus Witt, em seu livro Adoremos, ele diz que quando Deus nos quebranta, seu objetivo não é nos destruir, Ele quer destruir as atitudes incorretas que há em nós, para que assim a sua glória possa refletir-se por nosso intermédio. O propósito do quebrantamento de Deus, dos redemoinhos, não é nos destruir, é destruir aquilo que há dentro de nós que nos faz tão mal. Tenho aprendido que quebrantamento leva ao arrependimento. Arrependimento leva ao perdão, e perdão leva à liberdade. E a liberdade nos proporciona uma maior capacidade de amar. E aí, então, o amor sempre nos leva a uma verdadeira adoração a Deus. E o sentimento de zelo para com o próximo, para com Deus e para com as coisas de Deus. Concluímos, então, posso concluir assim, o fato de termos redemoinhos em nossas vidas, que os redemoinhos da nossa vida têm um propósito. Um detalhe, né? Já até comentei, Deus não quer que você sofra, tudo bem? Deus não quer que você sofra. Se você pudesse aprender as mesmas coisas que você aprende passando por sofrimento, se você pudesse aprender de outra forma, sem sofrer, Deus iria te ensinar dessa maneira, para você não sofrer. Só que o ser humano, pecador, cabeça dura, teimoso, não aprende de outro jeito. Então Deus não cria sofrimento. Deus usa os sofrimentos que estão na nossa vida para te ensinar alguma coisa, para falar com você, ou até mesmo para trazer você de volta para Ele. Então, redemoinhos, aprenda, entenda. É para gerar transformação na minha e na sua vida. E aí vem aquela historinha, acho que você já deve até conhecer, do milho que precisa virar pipoca, né? O milho, para ele poder, na verdade o milho, ele não é a forma ainda que ele precisa ser. O que o milho precisa ser? O milho precisa ser a pipoca estourada, macia, para poder servir de alimento para alguém, uma pessoa e tal. Só que para o milho poder ser aquilo que ele precisa ser, ele tem que passar pelo fogo. Se ele não passar pelo fogo, ele não vai se tornar aquilo que ele precisa ser.
E isso é a mesma coisa conosco, ser humano. Eu, particularmente, aprendi muita coisa com os meus sofrimentos. E aí o ensinamento é para nós também. E aí existem também aqueles, deixa eu achar o nome, que é piruá, eu acho o nome. Isso. Que é o milho que ele passa pelo fogo, mas ele não se torna pipoca. Ele fica no fogo e não se torna pipoca. Essas são as pessoas que passam por problemas, passam sofrimento, mas não aprendem nada com isso. Continuam sendo o milho. As grandes transformações acontecem quando nós passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Então tire lições, tire aprendizado dos sofrimentos que você passa. E você, aí a pergunta que eu faço para mim e para você, você é o quê? Você é o milho que virou pipoca ou é o piruá teimoso, que não estourou, mesmo passando pelo fogo? Sempre surgirão alguns redemoinhos em nossas vidas, falta de dinheiro, dificuldades familiares, financeiras, desavenças. Satanás colocará problemas em sua vida o tempo todo. Problemas familiares, perseguições, enfermidade. Mas nunca esqueça que Deus usa esses redemoinhos para falar, para se manifestar e quebrantar o nosso coração, de modo que nós possamos crescer, evoluir, aprender e ficar cada vez mais perto dele, nos preparando também para a sua volta. E eu queria terminar com um texto de Isaías 40, verso 31, onde nós temos uma promessa de Isaías, e o texto diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em meio aos problemas, dificuldades e redemoinhos da sua vida, confie no Senhor. Coloque tudo nas mãos dele, porque se chegar a um ponto, que algumas pessoas já devem ter chegado, que você não entende mais nada do que está acontecendo, entenda uma coisa: Deus entende, Deus sabe de tudo, Deus controla tudo e Ele cuida de tudo. Esse é o meu desejo, minha oração para mim e para você nessa noite. Deus te abençoe. E eu queria convidá-los a todos a cantarmos juntos o hino 355. Ó, não temas, sou contigo. Que Deus possa usar a mim e a você para falar mais de Deus para as pessoas e usar os redemoinhos da nossa vida para falar conosco. Deus te abençoe. Vamos todos juntos cantar ao som do hino. Nos coloquemos em pé. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo. Com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade salva
estens à mão, confia em mim. Oremos. Bondoso Pai, obrigado pelo Senhor ter falado um pouco mais ao nosso coração nessa noite. E o que a gente clama ao Senhor, esteja conosco em meio aos redemoinhos, sofrimentos, tempestades. Fala conosco, se manifeste em nossa vida, quebrando o nosso coração e nos transforma para uma pessoa melhor, um servo teu melhor. Obrigado pelo cuidado, misericórdia, amor, carinho, paciência, compaixão com cada um de nós. É o que a gente ora em nome de Jesus. Amém, Pai. Em paz eu vou ouvir